tarde, está no ar a Tribuna de Honra. Os belenenses andam nas bocas do mundo. No sábado a equipa da SAD venceu o Benfica no Jamor e já hoje ficou a saber-se que, na sequência de uma providência cautelar interposta pelo clube, a SAD ficou impedida de usar nome, lema, hino e símbolos do Clube de Futebol dos Belenenses. Uma situação sem precedentes no futebol nacional. Também não tenho conhecimento de nenhum caso semelhante lá fora, que vai ainda fazer correr muita tinta. E nesta altura o que a Liga de Clubes terá a dizer sobre esta matéria é a pergunta de 1 milhão de euros. Este será um dos temas desta tarde, aqui na Tribuna de Honra, onde não esqueceremos o Campeonato Nacional. Os 5 primeiros estão separados agora por 2 pontos, após uma jornada onde o Benfica perdeu 3 pontos para Porto, Sporting e Rio Ave e 1 para o Sporting de Braga, isto para nos reportarmos ao quinteto da frente. É para falar tudo isto e do que mais vier à conversa que comigo aqui no estúdio 1 da Bola TV estão os comentadores que o universo inteiro consagrou. O, por certo, discursoado, mas manifestamente viçoso benfiquista António Bagão Félix, o revigorado e clarividente, ou se quisermos com Boa Vista, sportinguista Sérgio Abrantes Mendes e, na vez do azulgado portista Pedro Marcos Lopes, ausente a banhos em Cabo Verde, está o arguto e sempre cirúrgico no uso da palavra, diretor do Jornal A Bola, Vítor Serpa. Vítor, vou começar por ti, inevitavelmente. Vamos começar pelo Belenenses. Tu, há quantos anos és sócio do Belenenses? Sou sócio do Belenenses há 66 anos, porque foi por decisão unilateral do meu avô que me fez sócio, portanto, porque, além de mais, sempre me contou, quando eu era criança, que eu tinha nascido às 13h15, precisamente na altura em que o Matateu tinha marcado um grande golo no Barreiro, e, portanto, passei a minha infância, mais ou menos, portanto, naquela altura, portanto, o Belenenses ganhava muito mais vezes do que perdia, e tinha uma grande equipa, a ver o Belenenses nos princípios do Restelo. Portanto, recordo-me de ter ido, julgo que o meu pai, uma vez, ou coisa assim, às Salésias, mas não tenho grande memória disso, mas do Restelo, evidentemente, desde criança que me habituei, morava a 5 minutos a pé do estádio e, portanto, aliás, normalmente ia a família toda ver o jogo no lado nascente, que ficava virado naturalmente. Portanto, naquela altura não havia grande problema em relação ao pôr do sol, porque os jogos eram todos às 3 da tarde, de maneira que não havia problema. Olha, e como é que tu, com a autoridade de 66 anos de sócio, vês toda esta situação, nomeadamente agora este desenvolvimento de hoje, que nos remete para a incógnita do nome da equipa que representa a SAD? É assim, há sempre duas formas de olhar para esta situação que já, portanto, se arrasta desde há bastante tempo, nesta guerra, portanto, sem tréguas entre a SAD e o clube, ou o clube e a SAD. Uma é, portanto, meramente racional, em que, portanto, é aquela que depois resulta das decisões, das várias decisões que têm surgido dos tribunais. A outra é aquela mais emocional, aquela que tem a ver com o sentimento do adepto, não apenas do sócio, mas do adepto do Belenenses. Esse é um sentimento, evidentemente, de pena, que as coisas estejam realmente neste ponto. Eu acho que, independentemente das razões que possam assistir às duas partes, há um início que é um início absoluto, do meu ponto de vista, que eu acho que deve contextualizar tudo o que se tem passado depois. A primeira questão relaciona-se com o facto de ter havido uma Assembleia Geral de sócios do Belenenses que deu aval e deu luz verde portanto, à passagem à compra da Sociedade Anónima Desportiva por parte de uma entidade privada, com um pressuposto. E esse pressuposto era de poder haver, passados uns anos, o direito de recompra.
O facto de não ter sido viável essa recompra por razões que se prendem com aspectos jurídicos e de estar mal elaborado o documento que foi feito ao que se diz, portanto, enfim, de uma forma desastrada por parte do lado belenense, não, do meu ponto de vista, não inviabiliza aquilo que é o ponto fundamental, que é o facto dos sócios terem tomado uma decisão no sentido de que era possível depois realmente... Só tomaram porque havia essa reversibilidade. Só tomaram porque havia essa decisão. O facto de depois de dizer, mas aquilo depois que ficou escrito não vale, porque não ficou escrito na parte do contrato, ficou escrito depois na parte em que houve, digamos, um ajuste de serviços. Portanto, digamos que os sócios leigos, como naturalmente são na matéria de direito, não perceberam naquela altura que estavam a dar aval a uma coisa que não era praticável, que não era viável, que não poderia, realmente não tinha consistência jurídica e, portanto, digamos que pura e simplesmente, eu acho, foram enganados e, portanto, acho que isto devia de haver aqui, portanto, qualquer forma de poder ser apresentado esta questão para ser estudada neste aspecto que para mim é o aspecto essencial. Ao não ser, portanto, vamos assistir a uma luta que não vai ter paragem, não vai ter momentos sequer de tréguas, porque vão suceder situações deste género e, evidentemente, elas são lesivas depois realmente da imagem do clube e afastarão para sempre. Eu já não estou a dizer os atuais adeptos e os atuais sócios, mas o futuro do Belenenses é um futuro profundamente, eu não diria incerto, porque acho que infelizmente é certo, porque nestas circunstâncias dificilmente alguém se quer aproximar de uma agremiação, de uma associação que vive neste conflito permanente. E a refundação que está a ser levada a cabo com uma equipa a disputar os distritais, uma equipa que representa o clube? Vai levar o seu tempo, mas, por exemplo, eu vou ter, vamos supor que as coisas correm dentro daquilo que é o objetivo. O Belenenses completará 100 anos no próximo ano. Em 2019 completa 100 anos. E vai ser um centenário muito triste, quer dizer, vai ser muito triste. A equipa do clube está a jogar num género de terceira divisão da Associação de Futebol de Lisboa, vai levar... Para o ano estará na segunda, provavelmente. Para o ano poderá estar na segunda. Mesmo assim, há, digamos, uma certa... alegria da parte, pelo menos, daqueles mais tradicionais, porque o Belenenses, no seu primeiro jogo, teve quase 3.000 espectadores no estádio, depois foi jogar fora, o Trajose, e levou, portanto, tanta gente que não cabia no campo do Trajose, e, portanto, aquilo até criou problemas até ao nível da segurança, porque levou, e quer dizer, leva mais gente o Belenenses quando vai jogar a Trajose do que tem agora o Belenenses no Estádio Nacional, quando não joga, evidentemente, com o Benfica ou com o Sporting ou com o Porto, e, portanto, tudo isto, agora, se daqui por 4, 5 anos o Belenenses estiver a disputar um campeonato profissional, eu não sei depois como é que o Belenenses joga contra o outro Belenenses. Já não haverá outro Não haverá outro Belenenses, haverá um sucedâneo. Sim, mas haverá um sucedâneo que no fundo acabará por ter, porque agora é muito interessante, ainda hoje eu estive a ler um comunicado da SAD, do Belenenses, a dizer, não, nós é que temos um campeonato nacional, não sei quantas taças, não sei que títulos, nós é que herdámos realmente esta história toda do futebol do clube, nós é que somos os sucessores do Matateu e do Vicente e do Zé Pereira, e, portanto, e teremos do outro lado a dizer não são nada, portanto, aliás, a SAD agora criou, inclusivamente, uma claque organizada que chama-se os rapazes da praia, para contrariar o outro, porque os outros dizem nós é que somos os verdadeiros, aqueles que vêm do tempo dos rapazes da praia. Mas é que isto é uma coisa, quer dizer, acaba por ser uma coisa, começa realmente por ser, por quando começar a aproximar-se esta tragédia grega, começar a aproximar-se da comédia, e já não falta muito.
evidentemente que se chegou, portanto, bateu-se no fundo. António, estamos na iminência, há um mês agora para serem tomadas as medidas que o Tribunal decretou de, provavelmente, o Clube de Futebol dos Belenenses SAD, que está a disputar a primeira divisão, ter que mudar de nome. Isto é preciso ter muita imaginação. Eu acho que nenhum guionista era capaz de fazer um filme com um argumento destes. Sim. E até podia pôr o título Morte Anunciada, não é? Pode dar um nome para o singular, não é? Belenense, por exemplo. Aliás, neste momento, como creio que foi José Manuel Cátia que disse, creio que foi, não é? De facto, verdadeiramente, os belenenses no plural agora é que verdadeiramente existe, não é? Os belenenses. Portanto, eu acho que isso resolve-se com mais uma tonteria de um nome, quer dizer, com uma pequena habilidade, um pequeno truque linguístico. Não sei se pode. Não pode sequer ser pode parecido, confundir-se. nem imitar, se pode confundir. Nem o símbolo. Está tudo no acordo. Pois eu não li. Eu não sabia isso. Então e mudando de nome pode continuar na Primeira Liga? Eu creio que sim. Mas o Académico de Coimbra, o Académico houve uma situação especial e pôde. Aqui também eu creio que vai ser preciso. Por isso que era a pergunta do $1 milhão para fazer à Liga. Como é que resolve isto? É manifestamente uma situação muito triste. Eu também sou sócio do Belenenses há bastante tempo e o meu pai era do Belenenses e é um clube com tão grande tradição e com história e com património imaterial bastante forte na memória do futebol português e não consigo compreender. Aliás, isto resulta também de uma legislação que permitiu isto, não é? Portanto, que permite estas escapatórias, estas fugas, que são absolutamente, como é que eu ia dizer, que destroem a ideia da SAD pertencente ao clube. Acho que o legislador não previu nada quando fez a lei. E depois temos situações, não quero com isto estar a ser bastante ácido, mas o atual presidente da SAD, o Belenenses, é um sócio distinto, porque até já teve uma distinção desse clube, não é? E que sempre se afirmou obsessivamente desse clube, que aliás está no direito, como eu sou benfiquista de pleno, ele é, neste caso, portista pleno, podia ser do Benfica, mas é portista, não é isso? Não é o futebol Porto que está aqui em causa, não é? Que dá, embora isto seja um pormenor, um detalhe lateral, não é? Mas dá uma sensação terrível, que ainda por cima houve aquela imagem, entre aspas, assassina, não é? No jogo em que o Porto marca o segundo golo, resultante de um falhanço de um defesa, de um passo de defesa para o guarda-redes. E a imagem que aparece na televisão é um fartar de rir entre o presidente da SAD do Belenenses e o presidente do Futebol Clube Porto. Nem sequer há cuidado nenhum, ao menos na aparência, não é? É uma tristeza. Sérgio acompanhou de perto estas crises da SAD através do Atlético. Exatamente. O que é que lhe parece? Como é que isto vai acabar? Não, eu penso que já tocaram no ponto. Eu penso que há aqui uma verdadeira omissão por parte do legislador, embora eu sou apologista quando se faz legislação no sentido de não procurar abarcar toda e qualquer situação. Tem que haver uma filosofia informadora da instituição e depois, a partir daí, as coisas decorrem. Agora, eu penso que para bem do futebol português, porque estas situações das SADs e dos clubes não se esgotaram, quer no Atlético, quer nos Belenenses, existem outras situações de crise. Eu acho que a constituição das SADs e a sua manutenção ao longo do tempo devia ter um limite temporal. Devia ter um limite temporal para depois, quer o clube, quer os responsáveis na SAD, renovarem o mandato, digamos assim, ou então findarem a solução. Eu tenho bem ciente a concessão, pronto. Tenho bem ciente o que se passou no Atlético, gerou uma situação muito complicada, e é bom que se diga o seguinte: normalmente o recurso às SADs decorre de situações de insuficiência económica ou financeira.
Existe alguém que está na disposição de financiar o clube. Noutros casos foi para alguma proteção dos dirigentes em função da responsabilização que existia. Caiu-se precisamente num contrassenso, ou seja, por parte dos responsáveis dos clubes não houve a preocupação de acautelar um certo e determinado tipo de situações. Porque o que interessava era manter o clube, conseguir uma injeção financeira de algum peso para manter a auréola em termos de entusiasmo por parte dos associados e tudo. Depois chegámos à situação em que chegamos. Isto tem que constituir, obviamente, um alerta para aquelas situações que nós já abordámos aqui, quer em termos de outros emblemas, Sport, Benfica, o próprio Futebol Clube do Porto, caso entrem em minoria, que podem isto tudo pode escambar em situações extremamente perversas. Vamos imaginar que quer o Benfica, o Sporting ou o Futebol Clube do Porto perdem a maioria da SAD e as forças maioritárias da SAD são afetas a um dos rivais. Por exemplo, agora que o caso do Rui Pedro Soares, que é sócio do Futebol do Porto... Pode haver um chinês qualquer que seja adepto do Porto. Pronto. Ou do Benfica, ou do Sporting. Mas sabe o que é que me leva a pensar? É que, por exemplo, nós olhamos para outros países onde por vezes existem situações um tanto ou quanto semelhantes com os clubes e nada disto sucede, que é uma coisa interessante dizer.